Disse Matitial 10, versículos 5 e 6, só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, não vá às nações, ao samaritano. A mulher sirofenícia, em Matitial 15, 21, veio ao seu encontro. Ele disse: não posso pegar o pão da mesa, que é dos filhos, e dar aos cachorrinhos, porque eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Matitial 19, 28, Yeshua disse que naquele dia haverá 12 tronos, 12 apóstolos estarão sentados nesses 12 tronos e julgarão as 12 tribos dos filhos de Israel. Então ele pregava para Israel. Paulo pregava para as nações. Embora a carta de Paulo aos Hebreus, ele se dirigiu aos hebreus, aos israelenses, aos judeus e judinhos. Mas os 4 evangelhos aqui é dirigido ao povo da Torá. O povo que guardava o sábado, o 4º mandamento. O povo que se circuncidava. A circuncisão virou mitzvah, faz parte dos 613 mandamentos da Torá. Veja que lá, aos Gálatas, Paulo esteve lá pregando, ensinando as boas novas, a mensagem, o evangelho que ele recebeu do Mashiach Yeshua para as nações. Ele não impôs a circuncisão. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que ele teve que enfrentar falsos apóstolos, que eram imitadores dele, mas Paulo diz assim: eles não vão me imitar para sempre não, porque eu prego de graça, gratuitamente. Eu não cobro nada para pregar, minhas mãos trabalham de dia e de noite, eu faço tendas. Eu prego porque amo pregar, amo meu chamado. Doutor, mestre, apóstolo para os gentios, fui estabelecido. Recebeu a revelação do Mashiach. Ele diz em Romanos capítulo 2, versículo 12, o mundo, os segredos ocultos dos homens e mulheres eles serão julgados pelo meu evangelho. Mas surgiu lá em 2 Coríntios 11, 13, falsos apóstolos, que começou como o apóstolo Paulo, sem cobrar nada, imitando, porque Paulo já estava há anos e anos trabalhando sem impor, estabelecer salário, colheita de dinheiro, não cobrava nada, trabalhava gratuitamente. Gratuitamente. Eles vamos ver até onde esses falsos apóstolos vão. Porque Paulo percebeu que eles não iam conseguir ir com isso até o fim. Uma hora dessas eles iriam mudar, olhar os patrimônios, quem sabe, terras, casa, fazenda, negócio dos irmãos, e iam cobrar. Iriam cobrar, mas Paulo não cobrava nada. Até a congregação keynesiana, que lá de Corinto, queria assalariar a Paulo, e ele trabalhou de graça, gratuitamente. Então ele enfrentou falsos apóstolos, que tentavam imitar ele, mas não conseguia não. Imitavam por um tempo, mas não por todo o tempo. Também Paulo enfrentou, em 2 Coríntios 11, 26, falsos irmãos. E ele disse que era um perigo, era perigoso esses falsos irmãos. E lá em Gálatas 2, depois de estabelecer querrilás, keynesianos, lá, congregações e comunidades, falsos irmãos se entraram lá na comunidade e espiavam a liberdade dos irmãos, das congregações keynesianas, querrilá, comunidades que Paulo tinha estabelecido, e eles observaram, esses falsos irmãos, que ninguém lá se circuncidava, Ninguém lá fazia cirurgia de fimose. Não tinha circuncisão. E aí eles começaram a dobrar esses irmãos, que a princípio seguia a mensagem de Paulo, o evangelho de Paulo, que era da incircuncisão. E Paulo dizia: você creu? Você já veio circuncidado? Então não retira a circuncisão. Você creu? Você nunca circuncidou? Então não circuncide.
A circuncisão não é nada. Mas esses seguidores da Torá entraram lá na galáxia e obrigou os irmãos a circuncidar. Em Gálatas 2:4, Paulo chamou eles de falsos irmãos. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 2, Paulo diz que ele deu um recado para os irmãos lá. Se vocês permitirem circuncidar vocês, Machia de nada vos servirá. Se vocês permitirem circuncidar vocês, ó queridos irmãos da galáxia, vocês que me receberam como um anjo de Deus, vocês que queriam arrancar vossos olhos e darem a mim, se vocês permitirem se circuncidarem, vocês estão obrigados a observar toda a lei, toda a Torá, e são 613 mandamentos. Ninguém dá conta. Só Mashiach Yoshua, o filho do Criador Jeová, que obedeceu, observou, cumpriu toda a lei, como ele falou nas 7 palavras na cruz, no Calvário, no Gólgota. Está cumprido, ele cumpriu toda a Torá. E Paulo diz, se vocês permitirem se circuncidar, vocês estão obrigados a observar toda a lei, toda a Torá. E no Brasil está cheio de sinagoga, judeus messiânicos. E muita gente abandonando o adventismo, Assembleia de Deus, pentecostais, católicos, protestantes, deuteropentecostais, neopentecostais, e indo para o médico fazer cirurgia de fimose. Aí Paulo diz aqui, Gálatas 5:2, o Machia, você fala Cristo, mas é Machia, de nada vos servirá. Vocês estão obrigados a observar, cumprir toda a lei. Tiago, Jacob, né? Na carta de Jacob diz, se você tropeçar num mandamento, você é culpado dos 613, você quebrou toda a lei. Você está debaixo da maldição. E ele diz assim, que se vocês permitirem se circuncidar, as palavras de Paulo é dura. Rompeste com o Mashiach. Caíste fora da graça. Veja que as palavras de Paulo são duras. Mesmo que esses falsos irmãos viessem de Jerusalém, do evangelho da circuncisão, que se chama Pedro, mas é Kefa, e eles implantaram isso lá entre os Gálatas, e Paulo mandou esse recado pesado, olha, Mashiach de nada vos aproveita. Você circuncidou, irmão? Aí na galáxia, entre os Gálatas? Pois Mashiach de nada vos servirá. Você circuncidou, irmão? Você está obrigado a obedecer 613 mandamentos da Torá. Você circuncidou, irmão? Você rompeste com o Mashiach. Você circuncidou, irmão, na galáxia? Veja o tanto que o evangelho de Paulo é sério. Caíste da graça. Pode ler aí, Gálatas capítulo 5, versículo 2 em diante, que eu estou a citar as palavras do apóstolo Paulo. Paulo não brincava. Paulo pregava de graça, gratuitamente, mas ele levava muito a sério a doutrina, o seu ensinamento. Se alguém brincasse com as palavras do apóstolo Paulo, pois Paulo levaria a sério essa brincadeirinha. Porque era um homem que não buscava fama, não buscava mulher, não buscava dinheiro.